2 de abril, que se comemora, né, o Dia da Conscientização Mundial do Autismo, eu acho que é muito importante, como mesmo o próprio nome fala, a conscientização, da gente entender e saber que nós temos as crianças autistas que precisam sim de empatia, que precisam sim de ser estimuladas, de ser orientadas naquilo que elas necessitam. Mas não só falando da conscientização mundial do autismo, nós também precisamos pensar nas outras crianças, nos outros transtornos, nas outras síndromes, nas outras dificuldades de aprendizagem que a gente tem aqui na escola, que desde o ciclo inicial até o terceiro médio, é importante para todos nós promovermos a diversidade, né? Porque sabemos que nós podemos sim ajudá-los, orientá-los e termos a consciência de que eles estão aqui. O Pedro Henrique nasceu, aí a gente começa aquela luta, né? Criança pequena, prematura, precisava pegar peso, né? Você não dorme, começa a ter aquelas crises de cólica. Aí o pessoal fala assim, não, se falar para uma mãe que se plantar bananeira e ficar ali 3 horas de cabeça para baixo que a cólica vai passar, a gente fica. E aí, numa consulta de rotina, a médica pediu para fazer o exame nele, porque achou que a barriguinha dele estava um pouco inchadinha. Nós descobrimos que ele tinha uma deficiência renal. 1 ano e meio nós descobrimos isso, e aí ele depois, com 3 anos, fomos tratando. Ele precisou fazer uma cirurgia para pôr um catéter, porque além dessa deficiência renal, a gente descobriu que ele tinha um rim só. Aí a gente fez essa cirurgia. Quando ele fez essa cirurgia, que ele foi para a escola, ele estava com uns 3 anos. Ele entrou na escola com 3, quando ele estava para completar 4 anos, eu descobri o autismo. Meu chão se abriu, né? Que eu falei, que mundo é esse, né? Que porta que eu tô entrando? Porque eu tinha ouvido falar de autismo muito vagamente, não sabia a fundo o que era. E foi na hora que você ficava assim naquela situação, o que eu faço agora? Aí eu comecei a passar de médico por médico. Agora do psiquiatra você vai para o neuro, do neuro você tem que procurar uma fono você vai para uma psicóloga, aí o convênio não tinha especialista, você tem que procurar um especialista, você começa o tratamento todo particular, né? Isso gera um custo enorme para a gente. E numa neurologista que até hoje ela cuida dele, né? E ela falou para mim, Camila, para a gente conseguir fechar o diagnóstico dele vai durar mais ou menos 1 ano. Uma mãe comum, né, que um filho comum, ela fica pensando assim, quando que meu filho vai namorar? Quando que meu filho vai se formar, vai fazer uma faculdade, né? Quando que ele vai casar, vai ter filho? Pra gente, a gente pergunta, quando que ele vai falar? Né? Será que ele vai conseguir escrever? Será que ele vai conseguir ir ao banheiro sozinho? Então, assim, o medo é realmente muito grande, né? Porque a gente não sabe. Porque eu penso assim, o que uma mãe ela quer para um filho? Autonomia. Porque a gente sabe que os pais não são eternos. E eu acho que a maior preocupação da mãe é isso. Com quem vai cuidar do meu filho quando eu for embora daqui? Então, assim, é o máximo que a gente pode tentar dar, tanto aqui do ambiente escolar quanto fora, em casa, no socializar com a sociedade, é a autonomia dele conseguir, pelo menos, saber ler, fazer um cálculo, conseguir se ajudar, se ajustar com a sociedade. E o olhar que eu acho que as pessoas deveriam ter é empatia. É se colocar no lugar daquela mãe, até mesmo no lugar daquela criança. Que muitas vezes o que ela passa, ela vai num supermercado, ela passa ali uma situação estressante. Não é culpa dela. Não é que ela está fazendo uma birra. É que, de repente, o barulho incomodou. Muita aglomeração. Então a gente precisa se colocar no lugar dessa família, dessa criança e tentar ajudar da melhor forma possível.
no final do ano passado, eu vim conversar com a Ellen de novo. Marquei uma reunião com ela e foi na hora que eu descobri que tinha feito uma reestruturação absurda. E aí a Ellen foi e, assim, agora eu vou falar o que eu sinto realmente. Algo, sinceramente, para mim é inexplicável, né? Eu como mãe, já me emocionei várias vezes, tanto aqui, por telefone, né? Porque assim, houve não só porque são os meus filhos, mas uma dedicação muito grande com eles, né? De realmente recuperar esse tempo perdido. Houve um desenvolvimento surreal da parte dos dois. E hoje o Léo se sente assim, hoje ele gosta de vir para a escola. Fizeram um trabalho com ele que ele se sentiu tão confiante, tão assim, falou, não, eu sou capaz. Para mim é gratificante saber essa confiança, sabe? Dele saber que eu tenho condição de conseguir realizar alguma coisa.